Fala, galera do terceirão, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Tá todo mundo se cuidando? Vamos para fazer a apostila 4 aí? Apostila 4? Então pega lá, aula 13, Física C, então da apostila 4. Pessoal, como chama esse conteúdo que a gente está estudando aí na Física C da apostila 4? Então, desde a apostila 1, a gente está estudando eletrodinâmica. Então, eu mostrei todo o processo para vocês. Então, nós estudamos lá a corrente elétrica, a diferença de potencial, primeira e segunda lei de Ohm. Aí a gente estudou lá circuito, série paralelo, misto. Fomos para gerador, fomos para receptor. Então, a gente vem estudando constantemente eletrodinâmica. E aí, nessa aula 13 aqui, ó, então foram 13 aulas, a gente vai fazer uma revisão, vai fazer um fechamento de todo o estudo da eletrodinâmica. E aí, na aula 14, que é a aula seguinte, a gente já vai entrar numa parte que é uma parte de eletrostática. Então, a gente já vai entrar numa outra parte da eletricidade. Então, vocês têm a chance, a oportunidade de revisar o conteúdo. Então, isso que está na apostila de vocês, ali, ó, circuitos e efeitos da corrente elétrica, nós já estudamos. E se nós não estudamos ainda, a gente vai estudar. Por exemplo, tem ali efeito Joule. Efeito Joule eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, que é quando você tem lá energia elétrica sendo convertida em calor. Então, efeito Joule a gente discutiu muito, né? Quando falou de chuveiro e de uma série de coisas. Então, não tem nada de novo para vocês de efeito Joule. Efeito químico, galera, né? Já falei, já comentei com vocês de pilhas e baterias. Vocês vão estudar ainda isso em química com o Roberto lá. Vão estudar pilhas, vão estudar eletrólise. Então, tem uma série de coisas que vocês vão estudar que envolve eletricidade e a química. Aí você vai ter lá o efeito magnético. O efeito magnético, galera, a gente vai ter 2 apostilas para discutir o efeito magnético da corrente elétrica. Então a gente vai estudar isso ainda. Efeito luminoso. Olha a energia elétrica sendo transformada em luz quando a gente olha para uma lâmpada. Então, já discuti com vocês. E efeito fisiológico, a questão de tomar choque, na minha primeira aula do ano de Física C, eu já discuti isso com vocês também. Então isso, galera, que está na teoria de vocês dessa aula, não vai ter exercício para vocês fazerem, vocês vão ver que não tem exercício disso, e são coisas que a gente já discutiu ou ainda vai discutir. Então, basicamente, todos os exercícios dessa aula, eles vão passar por resolução de exercícios que envolvam circuitos elétricos. Então, eu já peguei aqui, preparei um quadro para vocês com 4 questões que eu acho que são extremamente importantes e eu vou resolver essas questões com vocês como uma forma de revisão. Claro, galera, que dentro da questão sempre tem alguma coisinha ou outra que vocês acabaram não vendo ainda. Mas é uma aula fantástica para a gente fazer uma revisão em relação a isso. Então, eu digo assim para vocês, se você de repente, em alguma aula lá atrás, alguma aula você deixou alguns exercícios em branco, você não se dedicou muito naquela aula, não fez muito exercício, essa é uma aula para você resolver os exercícios e revisar o conteúdo. Então, de repente, alguma coisa que você não lembra e não aprendeu, você pode aprender agora, tá bom? Então, uma aula bem legal para a gente poder discutir isso daí. Pega lá a primeira questão, então, que é a questão 13.7. Essa questão aqui, 13.7, galera, ela diz o seguinte, ó. No circuito da figura, as leituras do voltímetro V e do amperímetro A são, respectivamente... Faltou só o cara falar que são um voltímetro e um amperímetro ideal, mas a questão ela é muito boa. Então aqui, ó, eu tenho, galera, um resistor de 8, o voltímetro ligado nele, um resistor de 4, outro de 4 aqui e o amperímetro aqui, e eu tenho aqui a minha bateria, aqui é menos, aqui é mais, e aqui, ó, 100 volt. Então, para essa questão ficar mais interessante, o cara tinha que ter dito pra gente que isso aqui, isso daqui e isso aqui são ideais, tá bom? Agora também que se eu for resolver isso e não considerar que são todos ideais, fica difícil. Então, não tem resistência interna, isso aqui também não tem resistência interna, e isso aqui tem resistência interna infinita, tá bom? Primeira coisa aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Essa parte aqui, galera, é uma parte que está em paralelo, por quê? Imagine que a corrente sai daqui, ó, tá bom? Essa corrente vem, chega nesse ponto aqui, o que acontece com ela? Ela divide, um pouquinho vai lá para cima e um pouquinho vem aqui para baixo, certo? Então a corrente divide, quer dizer que essa parte aqui está em paralelo. Mas para nossa sorte, galera, essa parte aqui estando em paralelo, são 2 resistores iguais, né? 2 resistores de 4 ohms iguais. E aí 2 resistores de 4
Você pega 4 e divide por 2, isso aqui é equivalente a 2 ohms. Então esses dois resistores aqui, ó, são equivalentes a um resistor de 2 ohms. Esse resistor de 2, galera, com esse aqui de 8, o que eu vou fazer com os dois? Para achar a resistência equivalente total, ó. Eu vou somar. Então, 8 mais 2, a minha resistência equivalente total, portanto, vai ficar 10 ohms. Beleza? Uma vez que eu tenho a resistência equivalente total, eu tenho aqui a minha FEM total, que é 100 volts, eu vou pegar a primeira lei de Ohm, que é o URI, e vou aplicar ela. Então, a minha DDP é 100, a minha resistência equivalente total é 10, a minha corrente eu quero saber. Passa a vara aqui no zero, e a gente chega à conclusão que a corrente vale 10 amperes, tá bom? Primeira coisa, como são dois resistores iguais, essa corrente ela tem que dividir igualmente, né? Então, quanto vai para cima, quanto vai para baixo? 5 para cima, 5 aqui para baixo. Então, eu já sei a leitura nesse amperímetro. Esse amperímetro vai marcar 5 amperes, beleza? Quando chega nesse ponto aqui, ó, essa corrente junta, e quanto é o valor da corrente que vai passar aqui, ó, por esse resistor? De 8 ohms. Se juntou a corrente aqui, galera, por esse resistor de 8 ohms, vai passar o total, que é 10. Então, para descobrir a leitura nesse voltímetro aqui, ó, nesse voltímetro V, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o URI. Não existe fórmula para voltímetro, galera. Não existe. Então, para saber a leitura desse voltímetro aqui, eu vou pegar essa resistência que está em paralelo com o voltímetro e vou multiplicar pela corrente, porque sabendo a diferença de potencial nesse resistor, eu sei a diferença de potencial no voltímetro. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Eu quero saber quanto que é a resistência que está ali, ó, 8, quanto que é a corrente, 10, e, portanto, a minha DDP vai dar 80 volts. Então, basicamente, a gente tem a resposta, né? 5 amperes para esse amperímetro e 80 volt para esse voltímetro, o que me dá como gabarito a letra, vamos achar aqui, 80 volts, 5 amperes, resposta dessa questão, letra A. Tá bom? Bem interessante aí, uma questão para a gente iniciar. Feito, galera? Tudo certo? Beleza dessa questão? Vamos para a próxima? Então pega lá a questão 13 e 12 agora. Ah, a questão 13 e 8 é legal também, hein? Da PUC Paraná. Beleza? Cara, só tem questão interessante, só tem questão linda nessa aula aqui, né? Aí vocês vão resolver em casa, se tiverem dúvida, depois vocês me perguntam. A gente faz uma assistência lá, mas eu vou fazer as que eu também achei interessante. Então pega lá 13 e 12. Nessa questão 13 e 12 a gente tem o seguinte. A partir do circuito elétrico abaixo, assinale a alternativa que indica respectivamente a leitura no amperímetro A em ampere e do voltímetro V em volt, tá bom? Eles podiam ter dito pra gente que são equipamentos ideais, mas não falaram, a gente considera que é ideal. Bom, então vamos lá, vamos resolver juntos aqui, ó. Olha aqui. Bom, para começo de conversa, eu tenho aqui um componente, ó, de 24 volts e eu tenho aqui um componente de 36 volts. Tá bom? Ó, eu já falei 1 milhão de vezes para vocês. Quem joga, quem alimenta o circuito é o gerador. Então o gerador, ele não pode ser menor que o receptor. Então tem duas possibilidades aqui. Ou os dois são geradores, ou esse daqui maior tem que ser o gerador. Tá bom? Agora, pode ser que isso aqui seja um receptor, não tem problema nenhum. Só não esqueça, quem joga energia elétrica no circuito é o gerador. Quem tira são os componentes, resistores, receptores e tudo mais. Tá bom? Então, se a gente considerar que esse cara aqui, ó, é um gerador, esse aqui é o polo negativo, esse aqui é o polo positivo, vocês estão carecas de saber que a corrente sai de qual polo aqui no gerador? No mais. Tá bom? Então, isso aqui é a corrente saindo. Essa corrente vem, galera, passa por esse resistor de 3. Quando chega nesse ponto aqui, ela divide. Então, um pouquinho vai passar para cima. Um pouquinho aqui, ó, vai passar para baixo. Ó, eu quero adiantar uma coisa com vocês aqui, ó. Tá bom? Me ajudem. Por onde vai passar mais corrente, galera? Por baixo ou por cima? Passa mais corrente pelo maior resistor ou passa menos corrente pelo maior resistor? Corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Então, vai passar menos corrente pelo maior resistor. Então, eu posso dizer que aqui em cima passa X de corrente? Eu não sei quanto que é.
Se aqui em cima passa X, quanto vai passar lá embaixo? Se a resistência cai pela metade. Se a resistência cai pela metade, passa o dobro de corrente. Então aqui eu vou falar que passa 2x de corrente. Quando essa corrente junta, galera, ela vem para cá. E opa, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. Essa corrente ela vai entrar no mais. Se essa corrente entra no mais, esse cara aqui, ele não é um gerador, ele é um receptor. Então esse 24 volts aqui, ó, é um receptor, como se fosse um motor. E esse 36 volts aqui é um gerador. Então, para gerador a corrente sai do mais, para receptor a corrente entra no mais. Tudo bem? Beleza? Bom, outra coisa dessa questão aqui é o seguinte, galera, eu vou resolver essa questão por Kirchhoff. E para aplicar Kirchhoff, eu vou colocar aqui as letras, onde eu quiser, ó. A, B, C e D. Só que tem uma parte, né? Tem uma parte do circuito que está me incomodando, que é essa parte aqui que está em paralelo. Então veja, isso aqui é um par de resistores que eu mais usei com vocês. Aluno, galera, de terceirão, quando bate o olho num resistor de 6 ohms em paralelo com um resistor de 3 ohms, tem que saber quanto é o resistor equivalente aqui. Por quê? Porque é uma coisa que eu fiz muito com vocês. 3 vezes 6, quanto? 18. 3 mais 6, quanto? 9. 18 dividido por 9 dá quanto? 2. Então esses dois resistores, eles equivalem, galera, a um resistor de 2 ohms. Então eu não vou colocar nem 6 e nem 3, eu vou colocar quanto para esses dois aqui? 2 ohms. E vamos aplicar Kirchhoff assim, ó. Vamos pegar essa malha aqui, ó. A, B, C, D, A. Vocês vão me ajudar a usar Kirchhoff nessa malha aqui, ó. A, B, C, D, A. Beleza aí? Sussa? Sussa? Então me ajuda, vamos lá. Regrinha de Kirchhoff aí. Aliás, eu tive uma assistência com vocês, não vou falar o dia, porque vai que vocês, não sei que dia que vocês vão assistir essa aula, né? Mas eu dei uma assistência online esses dias para vocês, que eu estou aprendendo a digitar, escrever na mesinha lá, e praticamente vocês me perguntaram só exercícios de Kirchhoff. Eu fiquei lá a manhã inteira fazendo exercício de Kirchhoff com vocês. Então, só que vocês têm que dominar, tem que saber fazer, ó. De A para B não tem nada. Cheguei aqui nesse resistor de 3 ohms, o que eu vou colocar para ele, ó? Eu vou colocar assim, ó. 3 vezes I. Por que 3 vezes I, galera? Porque o meu percurso está para lá e a minha corrente também está para lá. Tá bom? Então, mais 3 vezes I. Aqui eu não vou colocar nem 6 e nem 3. Quanto que eu vou colocar para esses dois resistores aqui, ó? 2 ohms. Então, vai ficar assim, ó. Mais 2 vezes I. Aqui não tenho nada. Cheguei no ponto C, cheguei no ponto D. Opa, entrou no mais. O que eu coloco para esse cara? Mais 24. Aqui, ó, mais 3,5i. Aqui, ó, mais 1,5i. Entrou no menos 36. Cheguei no ponto A. A soma de todos os dipolos elétricos é quanto? 0. Beleza? Ó, Kirchhoff, galera, é extremamente simples de usar. Repetindo, ó, não tem nada. Mais 3i, mais 2i, mais 24, mais 3,5i, mais 1,5i, menos 36, igual a 0. Tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar essa continha aqui, ó. Me ajudem aqui. Galera, 3,5 mais 1,5 dá 5. 7, 10. Então aqui, ó, vai dar 10i. Agora vamos ver o resto, ó. 24 positivo com menos 36, galera, dá menos 12. Passa para o outro lado, vai ficar mais 12. Passo 10 dividindo, e então vai ser, ó, 12 por 10. Isso vai fazer com que a minha corrente seja 1,2 ampere. Tá aqui, ó. 1,2 ampere. Beleza? Essa é a minha corrente total que eu achei por Kirchhoff. Agora vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que achar, galera, quanto é que é a corrente que passa em cima e quanto que é a corrente que passa embaixo aqui, ó. Só que vocês vão me ajudar, ó. Eu já expliquei que aqui em cima passa X e aqui embaixo passa 2X. E quanto que a corrente total é? 1,2. Então olha como isso aqui é fácil, ó. X, que é a corrente que passa em cima, mais 2X, que é a corrente que passa embaixo, não tem que ser igual a 1,2? 3X não tem que ser igual a 1,2? X, portanto, vai ter que ser 0,4 ampere. Olha aí, ó, 0,4 ampere. Ou seja, né? Ou seja,
Quanto que é a corrente que está passando aqui em cima? Ó? Aqui, ó, é só X. Então aqui em cima é 0,4 ampere. Quanto que é a corrente que está passando aqui embaixo, galera? Aqui embaixo é 2x. 2x, então, é 0,8 ampere. Então eu já sei quanto que marca esse amperímetro aqui, ó. 0,8, ó. 0,8 mais 0,4 dá 1,2. Tá bom? Última coisinha, eu quero saber quanto marca esse voltímetro, ó. Para saber quanto marca voltímetro, galera, é só usar o URI. É só usar o URI. Então, aqui, ó, esse voltímetro está em paralelo com o resistor de 3. Então, se eu achar a DDP aqui, eu sei a DDP do voltímetro. Então, a DDP eu quero saber, a resistência é 3, e a corrente que passa aqui, ó, é 1,2. Portanto, isso aqui vai me dar 3,6 volt. Então, eu sei, ó, quanto que marca o meu voltímetro, 3,6, e eu sei quanto que marca o meu amperímetro, 0,8 ampere. Juntando isso daí, vai me dar o gabarito letra D para essa questão. Tá bom? Gabarito letra D. Feito, povo? No final fica tudo muito cheio aqui, né? Fica muito cheio. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão ver o vídeo, passo a passo, volta, vai para frente, volta, vai para frente, né? E aí dá tudo certo aí. Tá bom? Vamos ao próximo? Pega lá a questão 1316. Mais uma. Cara, essa questão aqui, ó, quando eu vi ela pela primeira vez, eu quase chorei, porque é uma questão muito legal, né? Tem muita questão, muita coisa bonita pra gente discutir aqui, ó. E é uma questão, de maneira geral, que ela não apareceu nas aulas anteriores que vocês tiveram. Então é uma questão que eu preciso mostrar pelo menos uma vez isso para vocês, né? Então é legal que ela tenha aparecido. Se ela não tivesse aparecido, eu teria que fazer uma lista de exercícios para vocês e passar, porque é uma questão que não dá para a gente deixar de discutir durante o ano, tá bom? Então essa questão 3.16, ela diz o seguinte, ó. No circuito elétrico representado a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Opa, já começou bonito, né? Resistência interna infinita, quer dizer que não passa corrente por ele, e resistência interna nula, tá bom? Observa-se que com a chave aberta, o voltímetro marca 30 volts. Para um pouquinho, galera, para um pouquinho. Eu quero discutir uma coisa com vocês antes da gente continuar a ler. Olha aqui para mim, ó. Existe chave, acho que aqui dá para enxergar, ó. Existe chave aberta e a chave fechada. Então a aberta, galera, é quando ela tá assim, ó. Quando ela está aberta, é como se você fosse lá e desligasse a luz, desligasse o interruptor. Então você cria aqui um espaço para que você não tenha passagem de corrente elétrica. Então toda vez que eu falar para vocês de chave aberta, significa que a corrente é zero. Povo, para que um resistor pegue energia elétrica e faça efeito Joule, que converte em calor, tem que passar corrente elétrica por ele. Caramba, olhem para mim aqui. Olhem para mim. Lógico que esse 30 aqui, ó, porque ele é maior, ele tem que ser o gerador. Esse aqui eu não sei se é gerador ou receptor ainda, né? Eu preciso ver. Então, a corrente aqui, ó, ela tem que sair do polo positivo, tá bom? Se tiver. E aí essa corrente vem, passa para cá e vai entrar no mais aqui. Então, esse cara aqui é gerador, mas esse aqui, ó, no circuito ele vai ser receptor. O problema, galera, é que quando essa chave aqui está aberta, não existe corrente passando aqui, ó. Não existe. A corrente é zero com a chave aberta. Então, esse componente aqui não funciona. Esse componente aqui não funciona. Esse componente aqui, que é o motor, não funciona. E esse resistor aqui também não funciona. Então, com a chave aberta, não tem corrente. Mas ele está me dizendo que o voltímetro, né? Que o voltímetro V, ó, ele marca 30 volts. Eu estraguei o exercício. Sabe por que eu estraguei o exercício? Porque eu escrevi o 30 ali, ó, antes de explicar para vocês de onde que ele saiu. Agora vocês sabem. Então, o exercício está dizendo assim para mim. Com a chave aberta, quer dizer, não passa corrente aqui, o voltímetro marca 30 volts. Quem é o 30 volts? É a DDP aqui, ó. É a força eletromotriz do meu gerador. Galera, se você for no mercado, eu já falei isso para vocês várias vezes. Deixa eu puxar uma coisinha aqui, ó. Se você for no mercado comprar uma pilha, não ligar a pilha em lugar nenhum e só medir a DDP da pilha, mesmo que a pilha não esteja em funcionamento, sabe quanto que ela vai marcar? 1,5 volt.
Esse voltímetro aqui vai marcar 1,5 volt. Então, por mais que não tenha corrente aqui, esse voltímetro está medindo a diferença de potencial da tua bateria. Então, aqui, ó, você tem 30 volts, que é o que o voltímetro está marcando. Então, para entender essa questão, você tinha que saber qual era essa FEM. Então, 30 volts. Beleza? Eu escrevi antes, mas está no enunciado. Bom, vamos lá, continuando. E com a chave fechada, o amperímetro marca 2 ampere. Então, se eu fechar, ó, se eu fechar essa chave, o amperímetro vai marcar 2 ampere. Aí ele pergunta para mim, quanto é essa resistência aqui, ó, do receptor? Tá bom? Bom, povo, o mais difícil da questão eu já expliquei para vocês, né? Porque como é que você chegava à conclusão desse 30 aqui? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar Kirchhoff aqui. Então, eu vou chamar aqui A, aqui B, aqui, ó, C e aqui D. E vamos aplicar Kirchhoff assim, ó. A, B, C, D, A. Então, vocês vão me ajudar? Me ajudem, por favor. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui, ó, entrou no mais, o que eu vou colocar para esse cara? Mais 12. Agora aqui, ó, achei esse resistor. O que eu vou colocar para ele? Mais 2R1. Pessoal, ó, pelo amor de Deus, ó. Tem gente fazendo careta aí que eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. Olha aqui, ó. U igual a R vezes I. Cara, R vezes I é tensão. Então, quando eu coloco assim, ó, 2 aqui, ó, é a corrente que passa por ele e R1 é a resistência. Então, 2R1. Tá bom? Não faz careta aí. Cheguei no ponto C, cheguei no ponto D, entrei no menos 30. Aqui, ó, vai ficar mais 2 vezes 2. Aqui vai ficar mais 4 vezes 2, R vezes I. E aqui cheguei no ponto A, fecho o pacote, vai me dar 0. Bom, 2R1 está aqui, vou escrever. Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Pessoal, 12 positivo menos 30 vai dar menos 18, certo? Menos 18 mais 4 vai dar menos 14. Menos 14, é isso? Espera aí. Mais 12 menos 30 dá menos 18. Menos 18 mais 4 vai dar menos 14. Menos 14 mais 8, isso aqui vai me dar 6. Negativo, que eu passo para o outro lado vai ficar mais 6. Aí, passo 2 dividindo, esse R1 aqui tem que dar 3 ohms. Então tá aí. Essa é a resposta correta da questão, que vai me dar o gabarito letra D. Beleza? Pessoal, bem interessante essa questão aí, né? Bem interessante. Então não esqueçam, ó, não esqueçam. Como é que faz para medir a FEM de um gerador? Cara, você pega o gerador, coloca um voltímetro nele quando ele não está em funcionamento. Aí vai ser a tensão máxima. Você não vai ter resistência interna transformando energia em calor porque não está passando corrente pela bateria, tá bom? E vamos para a última agora, que é a 1317, para a gente encerrar a nossa revisão aí. Então pega lá. Essa questão é muito legal, cara. Se eu não fizer ela com vocês, vocês vão ficar com bastante dúvida nela. Parece que tem pouquinho componente aqui, né? Mas essa chavinha aqui faz toda a diferença. Então a gente precisa resolver essa questão aqui com bastante calma, tá bom? Então nessa questão, deixa eu pegar meu giz e puxar para cá, ó. Nessa questão aqui, a gente tem o seguinte, ó. No circuito da figura, o amperímetro A e o voltímetro V são ideais. Quer dizer que aqui tem resistência interna infinita, não passa corrente, e aqui tem resistência interna nula. Tá bom? O voltímetro marca 50 volts quando a chave C está aberta. Bom, com a chave fechada, o amperímetro vai marcar quanto? Então, peraí. Com a chave fechada, ele diz para mim que o voltímetro está marcando 50 volts. Tá bom? Então, olha aqui para mim. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Pessoal, isso aqui, ó, é a minha bateria que eu não ganhei o valor dela. Beleza? Eu só sei que a corrente sai daqui, ó, do positivo. Passa por esse resistor,
Não vai passar aqui porque aqui está, né, aqui tá aberto. Ela vem para cá, não passa por isso daqui e vai passar aqui, ó. Certo? Vai passar por aqui, não passa pelo voltímetro. Aí essa corrente vem para cá e vai passar por todo o circuito. Beleza? Então vejam só, tá passando corrente aqui e vem para cá. Então, quando essa chave aqui está aberta, galera, ainda é um circuito série. E esse resistor aqui, ó, e esse resistor aqui, eles estão em série e são atravessados por uma mesma corrente. Agora vejam só, se ele está dizendo para mim que com essa chave aberta aqui, ó, esse voltímetro está marcando 50 volt, galera, quem mais no circuito aqui tem 50 volt, ó? Esse resistor. Esse resistor aqui, ó, tem 50 volt. Então, veja que interessante, ó. Se esse resistor aqui tem 50 volt, quanto tem esse resistor? Quanto tem esse resistor? Esse resistor, galera, também vai ter 50 volts, porque eles são iguais. São iguais. Veja, numa associação em série, tomara que vocês lembrem disso, ó. Numa associação em série, a DDP total é a soma das DDPs dos componentes. Então, se esse voltímetro aqui marca 50, quer dizer que esse resistor tem 50. E se ele tem 50 volt, galera, como ele é igual a esse cara aqui, ó, também tem que ter 50 volt. Ou seja, resumindo aqui, ó, a história, sabe quanto é esse E aqui, ó? É 100 volt, é 50 desse mais 50 desse, que dá 100. Uma outra maneira de você fazer isso, se você quisesse, uma outra maneira, seria você fazer o seguinte, ó. Se você aplicasse URI aqui, U igual a R vezes I, você ia encontrar a corrente igual a meio ampere. Meio ampere. Pode fazer a continha, ó. Faz URI aqui, você vai encontrar a corrente igual a meio ampere. Meio ampere aqui, meio ampere aqui. Soma essas duas resistências e dá 200 ohms. Se você aplicasse URI de novo, ó. URI de novo, meio aqui vezes o 200 daria U igual a 100. Você chegaria nesse 100 de novo. Então tem várias maneiras de você fazer, tá bom? Então isso tudo, galera, é considerando isso aqui, ó, aberto. Agora, vamos pegar e vamos deixar a chave fechada, tá bom? Preste atenção aqui, ó. Quando você fechar a chave, galera, essa corrente vai continuar saindo aqui. Só que quando chegar nesse ponto, galera, isso aqui vai ser um curto. Se isso aqui é um curto, ó, isso aqui não vai funcionar. A corrente vai passar, ó, vou fechar aqui a chave, né? A corrente vai passar toda ela por aqui e vai passar aqui pelo amperímetro. Então, fechando a chave, galera, esse resistor aqui vai estar em curto e só esse resistor aqui vai fazer a diferença. Então, fechando a chave, se eu aplicasse o URI aqui, ó, o que ia acontecer? Esse U aqui é 100, esse resistor aqui também é 100, e a corrente eu quero saber. Então, fechando a chave, essa corrente aqui ia dar 1 ampere. 1 ampere, galera, é o que aparece no gabarito aí, letra D. Tá bom? Aí a gente fecha essa questão. Então, analisem com bastante cuidado. Veja, o Enem, ele gosta muito de colocar chave em prova também. Então, uma coisa é chave aberta, que não passa corrente, outra coisa é chave fechada, quando passa corrente. Então, fechou aqui, essa parte está em curto, a corrente vai fazer isso daqui, ó. E você aplicando o URI nesse resistor, você acha a corrente que passa por ele, que é 1 ampere. Tá bom? Linda essa questão, pessoal. Nem sempre as questões... Eu nunca acho questão que tem muita conta muito bonita, né? Eu gosto de questão que você tem que pensar para resolver. Né? Às vezes a questão que você tem que pensar mais para resolver pode ser, às vezes, aquela questão mais difícil que você tem para fazer. Tá bom? Então, galera, treinem. E aí, na próxima aula de Física C, a gente começa um conteúdo novo. Beleza? Povo, um abraço aí, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.